Segundo alguns teólogos afirmam que foi Paulo que escreveu essa carta. E diz assim, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. A igreja. Versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Todos juntos, versículos 16 e 17. Se você não tem a sua Bíblia, chega a pessoa ao seu lado. É importante você deixar que a palavra já comece a penetrar no seu coração. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Só as vozes femininas, leia para mim versículos 16 e 17. As irmãs. Os homens, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, diga que está a pessoa que está ao seu lado, você é sagrado. Pode sentar em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? A palavra sagrado, ela vem do mesmo consagrado, separado, dedicado. Esse texto bíblico, ele fala sobre um litígio, ele fala sobre uma briga, ele fala sobre uma discórdia. Alguns achavam que Apolo era maior do que Paulo, Paulo era maior do que Apolo, e eles fizeram uma discussão. Se você ver o capítulo 3, você vai ver que algumas pessoas dentro da própria igreja em Corinto estavam assim, com partidos, né? Eu gosto muito do pastor Rogério, porque o pastor Rogério chora, quando ele pega, ele sente, né? Não, eu sou mais do pastor Max, porque o pastor Max, ele é assim quietinho, mas quando ele começa a falar, quer ele que diga, né? Não, eu sou mais do pastor Guilherme, o pastor Guilherme é esposo da primeira dama, né? E ali, quando ele começa a falar, ele toca, não sei, cada um tem, né? Eu gosto muito quando o pastor Felipe dirige o louvor, e por aí afora, né? Quando o Marquinhos ou outro. Mas, na verdade, nós nos apegamos a algumas pessoas, por algumas qualidades, né? Há uma empatia, uma amizade, por alguns motivos. Mas quando essas coisas da amizade começam a ultrapassar a ética, ultrapassar a própria palavra de Deus, aí a Bíblia nos sinaliza e nos tem uma orientação. Paulo chega e fala assim, olha, quem é Paulo e quem é Apolo? Para tu ver, quem é Paulo? Olha a postura, né? Não tem ninguém, eu não conheço ninguém que foi maior do que Paulo. O apóstolo dos gentios, não tem ninguém. Um homem profundamente usado por Deus, um homem culto, um homem cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Foi perseguidor? Foi, mas foi o grande. Não teve para mim, dentre os apóstolos, o maior para mim foi Paulo. Mas ele se coloca na posição que a Bíblia quer que cada um de nós viemos nos colocar, né? Quem é Paulo e quem é Apolo? Ninguém, né? Um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. Então, por que, irmãos, Paulo quer sinalizar, através das Escrituras, que nós temos que pensar não no individual, né? Não no individual.
Até um time de futebol ou uma empresa não pode ficar focado num só. Porque quando aquele sai, aí acabou. Não pode. E a igreja também é assim. A igreja, ela é coletiva. Diga para o teu irmão, você faz parte. E eu também faço parte. Nós fazemos parte do corpo. E ninguém é mais valioso. Ninguém aqui tem mais valor do que eu, sabia? Quantos concordam comigo? Digam amém. Vou repetir, ninguém tem mais valor do que eu aqui. Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Todo mundo me olhando assim, né? Eu não sou maior do que a Jussara? Sou ou não sou? Em tudo. Em tudo, sou maior do que ela, eu tenho 1,92 m, ela tem 1,30 m, Sou ou não sou, gente? Ninguém é maior do que eu aqui, gente. Porque todos nós somos iguais. Peguei vocês, né? Você também não é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais. O que Paulo quer dizer é o seguinte: você e eu, diante da cruz, todos nós temos o mesmo nível, o mesmo tamanho. Posso até dizer a mesma importância. Paulo, quando em outra etapa, ele fala sobre o corpo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele fala, porventura eu posso falar para o pé, né, que eu não preciso dele? Imagine você sem pé. A dificuldade que você vai ter. E por aí afora. E essa discussão gera, né, uma coisa interessante. Gera que algumas pessoas dentro da igreja, lá de Coríntios, tinha divisões. E nós precisamos alertar, porque hoje em dia, muitas denominações, eu achei um absurdo o que a Universal fez com o apóstolo Valdomiro. Quantos viram a reportagem? Né? Eu achei aquilo um absurdo. Eles condenaram a Globo, que se levantou contra a Universal, eles fizeram a mesma coisa. E pior, porque o dinheiro da Globo não é da casa de Deus, né? Mas o dinheiro da Record é do povo de Deus. Como é que poderá um reino se levantar contra o reino, ele se tornará dividido? Mas, aqui na igreja também, em Corinto, estava com uma divisão. As pessoas estavam se levantando. Aí Paulo começa dizendo, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica, versículo 10 de 1 Coríntios 3. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, o que ele estava querendo alertar, alguns pontos, algumas pessoas, elas começam a se dividir, começam a criar divisões, dissensões, contendas. Mas Paulo falou o seguinte, olha, nunca ninguém pode sair desse fundamento. Eu, como construtor, eu coloquei lá o marco, né? Mas o marco é a palavra de Deus, que Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. E nós servimos esse Cristo ressurreto. Nenhum outro coloque outro fundamento. E nós percebemos que na história da igreja, muitos colocaram outros fundamentos. Há muito mais santos homens em fundamentos de igrejas do que o Cristo, que é a porta, o caminho, a verdade e a vida. Diga aleluia. Ele continua dizendo, continua comentando, e não é o tema da minha mensagem, só estou dando só uma passã desse capítulo de Coríntios. Você vai ver aí que o negócio ficou feio mesmo. Houve divisões, brigas, e Paulo teve que dar uma palavra como apóstolo. E aí ele chega nesse versículo que nós lemos no final, 16, 17, dizendo, não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós. E ainda, se alguém destruir o santuário, aleluia, de Deus, Deus o destrui. Ele está dizendo, se alguém destruir vocês, por meio de fofocas, dissensões, divisões, ou outras coisas mais, Deus destruirá
porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, cuidado, irmão. Cuidado que muitos de nós, às vezes, em prol da nossa ideologia, das nossas verdades absolutas, porque muito crente tem verdades absolutas nele, né? Ele acha aquilo e pronto. É aquilo mesmo, tem que ser assim. E às vezes começa a ferir, a machucar e criar contendas, até falar mal do irmão, até ferir um irmão. E sem você perceber, você está matando um irmão, destruindo uma vida. Cuidado, porque nós precisamos, em nome de Jesus, sermos bênção, não sermos maldição. Temos nossas concepções, temos nossos ideais, mas sabemos de tudo, que o irmão que está ao nosso lado é uma pessoa consagrada para Deus, separada por Deus, selada por Deus, e Deus tem cuidado de cada um de nós. Diga amém. E ele continua dizendo sobre isso, e aí o Espírito Santo colocou no meu coração duas coisas interessantes. Primeiro, sempre vai existir problemas na igreja. Minha esposa às vezes chega assim, poxa, tanto problema, tanto isso, aquilo outro, a gente está pensando que está tudo bem, a irmã está se levantando contra a outra, a irmã está se levantando contra a outra, o diácono está assim, um está triste, um está devagar, outro está correndo, outro está desanimado. Eu falei, Sara, a igreja, ela vai ter sempre problema, mas nós temos que entender que a igreja não é nossa. Temos que entender que a igreja não é nossa. Nós temos que ter a preocupação de fazer a nossa parte. É Deus, como Paulo diz, é Ele que edifica. Se essa pessoa quiser ser edificada por Deus. É Deus que faz crescer a sua vida. Se você quiser que ela venha, né, que Deus venha abençoar, fazer você crescer. O nosso fundamento aqui, a Nova Vida, sempre tem dado o fundamento, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, também, irmão? Não estamos em coisas místicas, nós temos ética para isso, nós temos coragem de pregar a palavra, mesmo que a gente venha ter não tantos membros, mas nós temos pregado a verdade. Nós não temos trocado a igreja com sal grosso, com unção na cueca, com unção na carteira, com coisas místicas. Nós temos pregado a palavra da verdade. O nosso fundamento é a palavra de Deus, diga aleluia. O nosso fundamento é Cristo Jesus, diga aleluia. Nós temos falado que você é santuário de Deus. Agora, se você pensa que eu tenho poder para edificar a sua vida, curar a sua vida, não tem não. Quem cura é Deus. Quem edifica é o Senhor. Quem faz crescer a árvore é o próprio Senhor. Nós somos, Ele é a videira verdadeira, nosso Pai, nosso Deus é o agricultor. Todo ramo ligado nele cresce e dá fruto. Ou seja, se você não se ligar em Cristo, que é a rocha, que é o alicerce, que é a fonte, irmão, tu não vai dar fruto não. Mas se você se ligar nele, na seiva que vem de Cristo, Deus vai fazer você sacudir, tirar os galhos secos, as folhas secas, e vai encher você de seiva, de verde, e você vai dar muitos e muitos frutos, para glorificar aquele que é Senhor de todas as coisas, Senhor de nossas vidas, Senhor da tua vida e da minha vida, porque nós não somos diferentes, nós somos iguais, em Cristo Jesus, diga aleluia. Então Paulo começa então aí, querer falar assim, e ele começa a falar, olha, eu tentei até falar coisas grandiosas, eu quis até trazer comida mais sólida para vocês, mas fui obrigado, se você ler o livro de Coríntios, você vai ver, ele fala assim, eu fui obrigado até trazer leitinho para vocês, sabe por quê? Vocês ainda são carnais. Mas como é que nós somos carnais? Porque ainda há divisões, dissensões, brigas, outras coisas no meio de vocês. Eu quis trazer para vocês até coisas maravilhosas. E, irmãos, eu gosto de comida forte. Eu não sei se eu acho que isso é coisa de homem, né, Roberto? Mulher que gosta de saladinha, coisa grelhada pequenininha. Eu gosto de mocotó, eu gosto de feijoada, eu gosto de rabada, eu gosto de coisa, né? Eu gosto de encher a bênção aqui. Não sei, porque eu sou muito grande, né? Eu preciso de muito combustível. Falar sobre combustível, o Rio do ontem, cadê o David? Cadê o David? O David que assumiu lá
churrasco lá. O David ficou na picanha ontem lá, né? Na picanha, na carne, na fraldinha. Né? Uma bênção. Falaram que era até de segunda, mas podia ser até de terceira. Eu sei que a importância é que foi uma bênção e a comunhão, os jovens estão de parabéns. Pastor Odomir estava lá prestigiando, estava machucado. Mas a importância de quê, irmãos? Ir lá comendo carne, comendo e nada, né? Foi assim suficiente, porque tinha muita gente. Eu cheguei em casa e ainda bati uma boquinha com o Gustavo. E se tratando das coisas espirituais, quem quer ir numa igreja fria? Quem quer participar de um culto frio? Quem quer vir numa igreja e não sentir o poder de Deus? Quem quer vir na igreja e não ser tocado pelo poder do Senhor? Quem não quer ser cheio do Espírito Santo? Ele pode dizer o seguinte, ó, eu queria trazer coisa mais forte, né? Eu queria ter coisa que pudesse trazer um sustento maior, pudesse trazer você um Red Bull, né? Ou alguma coisa assim, que você pudesse fazer com uma feijoada cheia, né? Com uma pimenta bem tocada nessa feijoada, e você saia daqui, não sei se é o meu gosto, estou falando do meu gosto, né? Não sei o teu gosto, mas o que Paulo está dizendo nas coisas espirituais é que a igreja não poderia receber coisas maiores, revelações de Deus, o poder de Deus, a unção, os mistérios ocultos que Deus não revela ao ímpio. Ele quer revelar à igreja, mas às vezes não consegue falar, não consegue derramar, porque essa igreja, ou cada um de nós como indivíduo particular diante de Deus, não estamos preparados, porque em nós há carnalidade, em nós há muitas divisões, em nós há muitas contendas, em nós há muitas situações que prende, que é uma porta fechada para que o agir de Deus, que a manifestação do poder de Deus venha, porque em nós ainda precisa de muito conserto, ou precisa de mais acerto, ou de mais ajuste. Quando você tem um carro bom ou um carro ruim, eu e meu filho fomos pegar uma Fiorino 94, nem sei que coisa é aquilo, toda quebrada, toda destruída, roda empenada, aí tu vai andar o carro todo torto, tu pode botar uma gasolina, irmão, azul, pode botar qualquer gasolina, mas você não vai ter condição de fazer o carro correr, andar, né, ter estabilidade. O que acontece? Deus quer... vós sois santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo, vem aqui comigo, uma página na frente. No capítulo 4, versículo 20. Vamos todos ler capítulo 4, versículo 20? Porque o reino de Deus está fraco. O reino de Deus em poder. A minha está. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em power, em força, em dunamis, né? Em poder. Irmãos, botei a gasolina no carro do Leandro, veio com o carro. Falei, cruz credo, Ave Maria, vai com esse carro. Brincando, né? O que aconteceu, irmãos? O carro estava assim de torto na linha amarela. Não era dele, não. Está dizendo que não é dele, não. A mulher dele, quando veio aquele carro, falou assim, eu vi uma pregação que o pastor estava falando que o diabo, às vezes, pega alguns carros, deixa na esquina, alguns crentes vai pegar. E aquilo é pura maldição. Sai dele, sai de... Né? E o carro com esse problema. Irmãos, não adianta. Pode botar gasolina azul, de avião. O carro não vai andar legal, né? Não vai desenvolver legal. Agora vocês viram aí a minha amada esposa, conseguiu, né? Não está muito satisfeita não, quer até desfazer. Ela conseguiu um Tikotchenko. É um carro da Fiat, pequenininho. Irmãos, quase as pessoas dizem, e bispo, tu não dá nesse carro não. Engano seu. Ele é assim, ó. Ele tem uma aerodinâmica, eu fico melhor do que no próprio carro meu, às vezes, porque ele é muito reto. Lógico que quem tem atrás fica apertado. Mas, irmãos, o carro é 1.4.
O carro dá 180, ele é pequenininho. Ele dá 180, sem graça. Injeção eletrônica, 1.4, flex. Piloto de bordo. O carrinho é pequenininho, mas tem tudo. Piloto de bordo, MP3. Vai tanta coisa no carro que ela nem consegue. Quando você atende o telefone, você liga lá, você fala, viva, como é que é o... Não, Bluetooth, obrigado, Adriano. Adriano tá na Kombi lá, né? Bluetooth para todo mundo, né? Bluetooth. O carrinho, irmão, pequenininho. Que força, que poder tem aquele carro. Onde quer chegar com isso, a ilustração? Para que você entende. Irmãos, pode ser pequenininho, você pode ser franjinho, mas quando Deus te faz santuário dele, olha que diz aqui a palavra do Senhor, quando nós lemos no capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Ou seja, meu irmão, Deus tem para você poder na tua vida, Deus tem na sua vida unção, independente se você é grandão que nem eu, se você fala inglês ou não fala, se você é preto ou moreno, né? Se você é branco ou azul, mas que quando Deus te escolhe, Ele escolhe para você, para fazer você ouça bem, para você fazer você não fraco, não um carro todo quebrado, não, Deus te escolhe para te fazer cheio da glória dEle, para que você seja um vencedor, que você seja uma flecha, que você seja uma arma na mão do Deus vivo. Porque as pessoas estão muito de lenga-lenga, fala, né? Disse, para isso, vive do passado. Minha mulher fala assim, está vivendo muito do passado. Eu falo assim, mas aquela igreja, quantas vezes a gente fazia? Porque, irmãos, a minha visão, e eu sei que Deus tem, com a graça dele, me separado, eu tenho uma visão de abrir igrejas, de formar homens. Eu não quero que... Miguel, olha para mim, Miguel. Está olhando para mim? Deus te curou mesmo? Quantos dedos tem aqui, Miguel? Tá 4. Quantos dedos tem aqui, Miguel? 3 metros só. Tudo embaçado. Mas tu não enxergava nada. Mas eu quero dizer para você, Miguel, em nome de Jesus, que Deus tem um chamado ministerial na tua vida. E é por isso que Deus, quando eu tenho essa visão de abrir trabalhos, é porque Deus quer tirar muitas pessoas daqui para que seja um instrumento para pregar a palavra do Senhor. Diga Deus, diga aleluia. Então Paulo, ele começa a dizer que o reino de Deus, ele está já finalizando daquelas discussões com Apolo, falando de todas as coisas. Ele diz assim, olha só, vamos parar um pouco de ficar em dissimulações, de falácias, né? E vamos falar assim, olha só, vamos viver o reino. O reino, eu não vou pregar com palavras persuasivas, eu não vou persuadir você a ser da nova vida, ou Paulo está dizendo, não você seja o meu discípulo, mas eu quero dizer uma coisa a você, o reino de Deus não consiste em palavras persuasivas, eu não prego para persuadir, senão eu estou cancelando a cruz de Cristo, ele usa esse termo, mas eu prego pelo poder do nome de Jesus, pela revelação que foi me dada, eu prego na unção. Olha, eu falo grego, eu falo hebraico, eu sou professor, eu sou um homem letrado, eu tenho a cidadania romana, mas tudo disso eu fiz nulo para pregar Jesus Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. E Paulo, ele começa, então fala assim, agora vamos parar com essas coisas, essas criancices, porque essas divisões, fofoquinhas, que aqui não tem. Jesus, liberta, queima com fogo, Senhor. E vamos falar do poder de Deus. Quantos querem o poder de Deus? Eu separei aqui 10 pontos sobre o poder de Deus. Eu tenho 10 minutos. Poder de cura. Sempre é à vontade. Já perguntou, eu coloquei alguns pontos aqui. O poder da cura. É a vontade de Deus curar? É ou não é? É, sim ou não?
algumas vezes na Bíblia não é a vontade de Deus curar. Mas para os filhos de Deus, quem é filho de Deus? Sempre é a vontade de Deus curar a sua vida. Deus teria um propósito com a minha doença? Alguém ficou doente e Deus, nessa doença, teve um propósito de abençoar, de alcançar, de transformar o seu coração? Fala, irmã. Consigo? Então, estou perguntando em âmbito geral. Ela tem um testemunho, se eu deixasse ela falar, ela falaria. Deus, às vezes, com a doença, tem algum propósito. Será que a tua doença também não está ligado lá no... Porque tu é santuário do Espírito Santo. Se você destruir o santuário do Espírito Santo, o próprio Deus o destruirá. E às vezes, não é destruir o teu inimigo. Quando a gente vê esse texto, a gente vê assim, não, o meu, olha aí, hein? Se tu se levantar contra o ungido de Deus, cuidado que Deus vai te destruir. E destrói mesmo. Mas às vezes, por nós mesmos, por negligência, começamos a destruir a nós mesmos. E aí Deus, deixa uma doença, vem uma doença para te despertar e falar, olha, acerta a tua vida. Porque eu sou Deus que curo, mas ai daquele que cai na minha mão. Eu também sou fogo consumidor. Diga amém. Deus tem propósito em algumas doenças, sim. E quanto espinho na carne de Paulo? Quem conhece esse texto bíblico de Paulo, quando ele fala assim, eu orei ao Senhor 3 vezes e pedi ao Senhor, me livra desse espinho. É uma enfermidade, é claro que é uma enfermidade. Alguns não sabem qual era a enfermidade, né, pastor? O que você acha, qual era a enfermidade? A não ser, mas a Bíblia fala, ali é uma expressão bem clara que é uma enfermidade. Alguns acham que era problema de olhos, vista. Quando ele termina, olha com as grandes letras que escrevo a vocês. Só quem escreve grandes letras é alguém que nem eu, né? No final, só para a gente enxergar, tu bota um botão de letra. Alguns acham que ele tinha epilepsia. Alguns teólogos acham, mas ele falou, Deus, eu orei ao meu Deus, para ele, Paulo que curou tanta gente, tantas enfermidades, né, curou tantas pessoas, Deus usou ele. Esse mesmo apóstolo estava numa situação que é a seguinte, olha, eu orei, pedi a Deus e Deus falou, não, Paulo, essa doença, esse espinho que você está na tua carne, é para que a minha graça, o meu poder, seja manifestado na tua vida. Olha que propósito interessante. Quem sabe a tua luta, eu digo para o seu irmão, a tua luta é para te fazer mais do que vencedor. Que isso? Irmão. Quando às vezes a dificuldade não é para arrasar, não. A dificuldade às vezes é para fazer você se levantar. Porque eu creio num Deus todo-poderoso. Você sendo santuário de Deus, a sua luta é para te santificar, é para você crescer, é para você ter vitória. Diga aleluia. Eu tenho fé suficiente para ser curado? Às vezes parece que não. Às vezes parece que sim. Às vezes não. Às vezes sim. Às vezes eu oro por uma pessoa enferma, né? E ali Deus ora. Eu tive experiência como a própria a filha a esposa do diácono Rick. O médico falou, ela vai morrer, ela está com um mal aqui, que todo mundo morreu. Mas eu falei, Senhor, agora glorifica teu nome. Eu estava com a fé ali, né? Mas eu creio também que ela tinha fé. Porque não só depende do coisa, sabe? Porque não é eu que curo. Se fosse eu curar, né? Dependeria de mim, fé, totalmente. Eu tenho fé que eu vou curar. Mas não é eu que curo, quem cura é Jesus de Nazaré. Pelas suas pisaduras nós fomos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, amados, então, será que
você tem fé para ser curado? Porque depende de você, da sua fé. A mulher falou, se eu simplesmente tocar nele, eu serei curado. Ela foi curada. Tu imagina uma mulher sofrendo anos após anos com fluxo sanguíneo, né? E é sofrendo o leproso, né? O cego de Jericó e todos os outros. Irmãos, o poder de Deus para curar, mas depende de algumas coisas, porque algumas pessoas não recebem a cura. Eu entendo, irmãos, que na história, Deus muitas vezes, Ele quer colocar você de pé, para que Ele possa curar você. Ele quer colocar você de pé, para que você possa ser vitorioso. E muitas vezes, uma enfermidade leva você a refletir, a buscar mais Deus, e que você muitas vezes está se desviando, e Deus permite algumas coisas na nossa vida, uma luta, uma situação, para que você possa voltar aos pés do Senhor, para que Ele te coloque de pé e te dê a vitória. Irmãos, o poder de Deus é para mim e para você, para curar, para libertar, para salvar. Deus não deu nada e não dá nada a ninguém sem um propósito. Paulo diz, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Venha comigo aqui, estou terminando agora, em Atos 19, versículo 2. Um pouquinho atrás. Versículo 1, a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, alguns cristãos, leia a igreja agora, perguntou-lhes, aos que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Como é que você vai usar uma coisa que você pensa que não tem, nem sabe o que é? Paulo está dizendo assim, ó, Deus tem uma força, um sobrenatural, Deus, o Criador, que é mais valioso do que ouro, do que prata, é mais valioso do que sabedoria humana. Deus tem algo para você, para mim, Deus já nos deu, já derramou sobre nossas vidas. A presença dEle, o Deus invisível, o Emanuel, se fez presente e habita no meu coração, na minha vida. Eu fui selado por Ele. Vocês receberam isso? Ué, existe isso? Existe algum remédio para mim de Deus? Existe alguma ajuda de Deus para mim? Nunca ouvimos falar sobre isso. Porque quando eles nunca ouviram falar, nem que existia o Espírito Santo, ele estava dizendo o seguinte, poxa, eu não sabia que tinha o Deus, o próprio Deus estaria comigo. Eu não sabia que a própria força de Deus estaria comigo, me dando autoridade contra o diabo, contra a enfermidade, contra o medo, contra principado, potestade, dominadores. Eu não ouvi falar que Deus, na minha fraqueza, ia me fazer forte. Eu não ouvi falar que na minha limitação, Deus ia me colocar alguma coisa plus em mim. Deus ia colocar alguma coisa, upgrade, um degrau maior, algo maior na minha vida. Nunca ouvi falar
que existe um Deus presente comigo todos os dias, que me capacita, não com palavras, porque o reino de Deus não é palavras persuasivas, mas o reino de Deus é poder dele na minha vida. E quando o poder de Deus chega na minha vida, o derrotado se torna um vencedor. Quantos vencedores tem aqui na igreja? Levante a mão. Um sem esperança tem esperança. Ou sem visão tem visão de águia. Oh, aleluia. Um sem propósito tem sonhos, como José teve. Diga aleluia. Mas eu estou aqui em Éfeso. Eu estou aqui na minha vida, no dia a dia, nunca ouvi falar que existe esse Espírito Santo. Paulo parou tudo. O quê? Como é que você vai vencer então? Como é que você vai vencer o diabo? As coisas que o mundo vem sobre ti? Como você vai vencer você mesmo? Que luta tanto contra você? Porque a carne milita contra o Espírito. Como é que você vai vencer a carne se você não tem o Espírito? Na verdade você tem, mas você não utiliza. Irmãos, às vezes me dá umas broncas assim. Às vezes eu estou precisando de uma grana. Quantos de vocês estão precisando de uma grana assim, uma grana forte, abençoada assim? Aí vem vem lá o jornal. Pesquisa na Caixa Econômica. Todo ano aumenta. Já está com 970 milhões de reais. De ganhadores de cena que não vão buscar. De loto que não vai lá. Plano Blesser não vai buscar, Colo não foi buscar, está todo dinheiro lá, e meu Deus do céu, não tem como eles dar para a igreja, para a gente assim, esse dinheiro, já que ninguém vai buscar, dinheiro lá, eu fico revoltado, porque, poxa, 1 milhão na minha mão, ai meu Deus do céu, né? Eu não sei, às vezes eu estou passando uma dificuldade, estou conseguindo pagar a luz, vamos lá, Jesus, ajuda a gente, né? Me dá uma revolta, porque, poxa, quanta gente tem e não utiliza. Tem condição e não utiliza. Quantos crentes estão sofrendo, passando dificuldade, luta, e não utiliza o poder de Deus, porque você é santuário e sagrado para Deus. Deus está dizendo, usa a minha força que é em ti, usa o meu poder que é em ti, desperta, eu te fiz vencedor. Chorando, vida, eu nunca ouvi falar do Espírito Santo, eu nunca tive condição de ser cheio. Irmãos, Deus faz coisas que você não pode imaginar, quando você utiliza aquilo que Deus tem te colocado. O menino trouxe os pães e os peixinhos, Deus multiplicou e abençoou 5.000 pessoas. Ali não cita nem mulheres, nem crianças. Quero finalizar, eu tenho um rapaz, lá na Barra da Tijuca, o Sidney. Ele é ex-presidiário, só a misericórdia dele. A linguajar dele às vezes é muito pesado, mas nós temos amado aquele jovem. Hoje ele tem carteira assinada. Ele comprou uma moto com o André. Está até atrasado, né, André? Já 10 venceu. E essa sexta-feira, ele me trouxe uma escritura. Ele mora dentro da cidade de Deus. Está doido para sair de lá. Ele viveu 20 e poucos anos no tráfico da cidade de Deus. Trocou tiro. Não sei se matou, se deu tiro nos outros. Mas ele aceitou Jesus e está numa igreja, na Assembleia de Deus, e está lá conosco já há 2 anos. E ele chegou com uma escritura de um apartamento no Recreio do Bandeirante. E ele guardou o segredo, só falou comigo, eu falei, vamos estar em oração, Cid, que Deus faz coisas maravilhosas. Ele morava de aluguel e falou assim, um irmão, Deus tomou aquele irmão, o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer, olha, você tem muitos crentes que não tem comunhão,
não são sensíveis ao Espírito, o Deus vivo que está dentro de você, e você às vezes não ouve as saídas que Deus tem para a sua vida, o poder que Deus tem para a sua vida, a direção que Deus tem para a sua vida. E o irmão falou, e Deus falou assim, ó, vai lá e dá esse apartamento para o Sidney. E o Sidney, assim chegou, o irmão chegou, irmão, Deus mandou te dar um apartamento. Quê? Ele mesmo falou assim, quê? Eu tenho orado tanto, ele tem orado um ano para sair dali, para, sabe como é que é o convívio de marginais ainda, né? Ele quer se desviar do mal. E ele falou, quando o cara falou com ele, ele ficou meio assim incrédulo, mas ele falou assim, é fruto de oração. Aí ele foi comentar com o irmão falou assim, ei, irmão, e alguém dá alguma coisa para o outro? Alguém está dando alguma coisa para o outro? Vai te dar apartamento? Ah, para com isso, irmão. Que Deus falou nada. Lá estava lá, irmão, a escritura passada para o nome do Sidney. Nós vamos fazer um culto lá no novo apartamento dele. Vamos exaltar o Senhor. Irmão, você imagina a luta do ex-presidiário, do homem que viveu a vida toda na marginalidade. Só Deus dentro dele. Só ele sendo, não de palavras, mas do poder de Deus, guardando. Ele é falho como eu sou falho, mas ele está ali firme. Eu falei, Sidney, fica firme no Senhor, Sidney. As pessoas se levantaram contra ele, ele falou, ai, meu irmão, se fosse no meu tempo, falei, Sidney, teu tempo é outro, aquele é a antiga criatura, você é uma nova criatura, movida pelo poder de Deus. Só falta agora eles casar, né? Porque está abrasado, né? Como é que é, né? Aí, melhor casar. Deus já deu a casa? Só falta a esposa agora. Alguma irmã quiser, eu apresento o Cid. Agora segura que é bravo, só cheio de unção. Mas eu quero dizer com você, o quanto Deus quer fazer, ou seja, olhe nos olhos, me ajuda, por favor. O Espírito está falando, olhe nos olhos dessa pessoa e diga, você é uma fonte de vitória. Está dentro de você. Mas eu nem sei, eu só vivo em luta, só vivo em derrota. Está que nem o povo lá de Éfeso. Tem o Espírito Santo? Tem a glória de Deus mesmo? E como é que é isso aí? Eu nunca ouvi falar. Ouça então, a glória de Deus está contigo e te vai conduzir você para triunfo, vitória. Quantos creem nisso? De coração. Quantos querem participar com esse Deus vivo no seu íntimo? Domingo, quinta-feira eu preguei sobre uma tese meio maluca. Ih, já passou a hora. Vocês querem ouvir um pouquinho? Não. Entendi. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus e Pai. Fique de pé, melhor, fique de pé, irmãos. Fique de pé. Vou chamar os músicos aqui. Está todo mundo com fome já. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado.